Olá, tudo bem? Eu quero dividir mais uma palavra aqui com vocês. Quero usar esse tempinho para fazermos um estudo da palavra juntos. O Senhor colocou essa semana no meu coração uma palavra que se encontra lá em Efésios, no capítulo 4, os versículos do 29 ao 32. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo, ele está aqui falando com a igreja de Efésios, ele está ensinando aqui como um cristão ele deve proceder. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós começamos uma nova vida em Cristo, existem coisas que a gente não pode mais fazer, existem coisas que não cabem mais a nós, não cabem mais na nossa nova vida. E quando eu ouvi essa palavra, veio ao meu coração sobre palavras que constroem. Por quê? Esse capítulo aqui, principalmente, nesses versículos, ele está aqui nos instruindo sobre palavras que constroem, sobre o que for boa para a edificação, que edifica, o que constrói. Quando Deus criou o mundo, ele criou tudo pela palavra, né? Ele disse que haja dia, que haja separação entre a terra e o mar. E assim ele foi fazendo tudo pela palavra, ele foi dizendo. Então, as nossas palavras, elas têm poder muito grande, elas têm o poder de gerar vida ou morte, né? Então, nós precisamos pensar, o que eu tenho dito? Será que as minhas palavras estão edificando? Será que eu estou gerando vida sobre a vida de alguém? Ou será que eu estou emprestando a minha boca para gerar morte, né? Para entristecer o Espírito de Deus? É certo que nos dias que nós estamos hoje, a gente pode ver isso, né? As pessoas estão dizendo o que pensam, porque são autênticas e acabam dizendo tudo aquilo que vem à cabeça, sem se preocupar se o que elas estão dizendo está edificando. Porque diz assim, e sim, nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Então, não há necessidade de nós falarmos o tempo todo, não há necessidade de nós respondermos o tempo todo, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. E eu fiquei pensando muito sobre isso. O que eu tenho dito para o meu cônjuge? O que eu tenho dito para os meus filhos? Né? O que eu tenho proclamado com a minha boca sobre a minha própria vida, sobre a minha nação, sobre a minha igreja, né? Sobre os meus amigos, sobre as pessoas que me cercam. Será que eu tenho sido essa pessoa que edifica, que tem palavras boas? Ou será que eu sou essa pessoa que está deixando sair da boca palavras torpes? Né? Nós precisamos pensar naquilo que nós falamos, porque nós iremos prestar conta de tudo que nós falamos, né? E aí mais para baixo ele diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Paulo aqui ele está aconselhando como nós devemos proceder em fé. Um cristão nascido de novo, que recebeu o Espírito de Deus, recebeu a Jesus como seu único Salvador, ele não pode jorrar duas águas. Ele não pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Eu não posso, da minha boca não tem como sair blasfêmias, malícias, cólera, ira, e ao mesmo tempo sair palavra de Deus,
né? Isso não tem lógica, uma coisa não liga com a outra. Então eu tenho que prestar muito atenção nisso também, porque eu não posso dizer que eu sigo a Cristo e as minhas atitudes, as minhas palavras mostrarem outra coisa. Eu não posso dizer que eu amo a Cristo se eu sou uma pessoa briguenta, se eu sou uma pessoa maldosa, se no meu coração eu tramo contra as pessoas, se eu não consigo perdoar. Aqui mais no versículo 32 ele diz assim: antes sejam para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Então, assim, se eu não consigo perdoar, eu não posso dizer que eu amo a Cristo, eu não posso dizer que eu nasci de novo, porque eu recebi o perdão dele. Né? Então, assim, nós devemos prestar atenção nisso, porque a gente não pode achar que, mas o meu pecado era menor, né? Eu fui perdoada, mas nem era tanto assim. Gente, para Deus não existe uma balança para medir pecados. O meu pecado é o mesmo do outro que aparentemente está mais visível que o meu, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Se eu fui perdoada, se Deus me perdoa, se o amor dele me constrange, se ele me aceita, me ama, eu devo fazer isso também. Isso é ser imitador de Cristo. Isso é viver uma nova vida em Cristo, né? Isso deve reger a minha vida. Essa deve ser a doutrina da minha vida. Eu devo seguir a Cristo, amando, sendo benigno, sendo compassivo, perdoando. Porque a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Se o meu coração estiver cheio de ira, de amargura, de falta de perdão, eu não vou conseguir ser essa pessoa que diz palavras que edificam. As minhas palavras não vão construir nada se o meu coração não estiver limpo. Então, a gente tem que começar a prestar atenção. Principalmente, eu vejo assim, nós como pais, por exemplo, nós temos um poder absurdo nas mãos de gerar vida, de determinar bênção sobre a vida dos nossos filhos, né? Então, cuidado com o que você tem dito a eles, cuidado com as suas palavras, cuidado com aquilo que tem saído da tua boca. Todos nós temos um chamado, né? A palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso não está dizendo assim, é só os pastores, só os evangelistas. Não. É para todos. Todos nós temos esse chamado de levar a palavra de Deus, de levar consolo, de levar amor, de levar palavras que edificam, sabe? Seja você um edificador de pessoas. No mundo a gente tem tantos críticos, principalmente agora com a internet. Todo mundo se acha no direito de julgar o outro sem conhecer. Todo mundo se acha no direito de falar aquilo que pensa, né? Então, assim, seja você edificar pessoas, sabe? A levar amor, a levar consolo às almas. Hoje nós estamos passando por este momento de pandemia. Tem sido tão difícil para algumas pessoas, né? Uns têm medo de pegar a doença, outros estão com medo de perder seus empregos e outros até mesmo de passarem fome. Nós estamos num momento muito crítico, onde a gente precisa buscar a Deus. E mais do que buscar a Deus, nós precisamos ser a imagem dele aqui na terra para outras pessoas. Você foi salvo para isso, para glorificar o nome dele. Então, leve a palavra dele, leve o consolo dele às outras pessoas. De repente, uma palavra que você diz, sabe? Uma coisa pequena que você nem percebe. Você abençoa tanto uma pessoa. É a resposta que ela está procurando em Deus. E de repente, você é essa resposta. Aquilo que você diz traz esse consolo para o coração dela. Então, não permita que o inimigo use a sua boca para destruir a vida de ninguém, né? Antes, diga palavras que edificam. Se for um momento de ficar calado, fique calado. Se for um momento de falar, fale, mas fale em palavras que constroem, palavras que irão abençoar as outras vidas. Amém? Isso que o Senhor tem colocado no meu coração essa semana. E lendo isso, eu comecei a pensar sobre aquilo que eu também tenho dito, sobre aquilo que eu tenho decretado sobre a vida dos meus filhos, sobre a minha nação, sobre a minha própria vida, né? Porque aquilo que a gente diz, ele tem um poder de trazer a vida ou de trazer a morte. E fez olhar para dentro de mim também.
Será que eu estou sendo benigna? Será que eu estou perdoando mesmo as pessoas que precisam ser perdoadas? Será que eu não estou deixando, né, a amargura tomar conta de mim? E a gente precisa se olhar, a gente precisa ver aquilo que tá dentro de nós, né? Porque o que tá dentro é o que a gente lança, né? É algo automático. Aquilo que eu tenho dentro de mim é aquilo que eu vou lançar para outras pessoas. De repente, eu estou tão amargurada, eu estou tão ferida que eu estou ferindo outras pessoas. Então, eu preciso olhar para dentro de mim também, né? Para que eu possa ser um canal de bênção na vida das pessoas, para que eu realmente possa seguir aquilo que Cristo determinou que eu seguisse, que eu possa amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, assim, são coisas que parecem, né, ser tão pequenas, mas se a gente não prestar atenção, a gente vai vivendo tão longe, a gente vai deixando tanta presença do Espírito Santo se esfriar dentro de nós. E que você possa ficar com essa palavra no teu coração, que você possa começar a olhar para dentro de você também e pensar quais são as palavras que você tem dito. Será que são palavras que constroem? Né? Eu quero dizer para você, eu quero te encorajar a ser uma pessoa que encoraje outras, a ser um encorajador, a ser aquela pessoa que gera vida, aquela pessoa que gera palavras de consolo, aquela pessoa que é a presença de Cristo na vida das pessoas com quem ela encontra, por onde passar, seja a presença de Cristo para outras pessoas. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor.